O fuzileiro russo viu os ucranianos preparando seu avanço na trincheira. Ele poderia ter recuado, mas preferiu avançar, surpreendendo os inimigos e iniciando um combate que colocaria sangue entre aqueles buracos. Um soldado parou no meio do campo de batalha. Assustado, ele se curvou e fingiu a própria morte, aguardando seu destino. Os russos entraram em ação em suas trincheiras, preparando os RPG para deter o avanço dos ucranianos e colocando suas armas para atirar. Era mais um episódio da história dos fuzileiros russos da 155ª Brigada de Guardas da Infantaria Naval e da Infantaria Ucraniana da 72ª Brigada Mecanizada em sua luta por Vuhledar. Vuhledar, uma cidade ucraniana de pouco mais de 14 mil habitantes antes de 2022, foi transformada em um cenário de guerra. O local tinha como grande característica econômica suas minas de carvão, além de ter se tornado um centro cultural. No entanto, os ventos da guerra chegaram sobre Vuhledar carregando todo o fedor da pólvora e do ódio. Demorou pouco para a cidade se transformar em ruínas e as casas de campo ao redor começarem a se tornar o palco de mais um teatro militar, onde a Ucrânia tentava desesperadamente se defender da ofensiva russa. Os primeiros ataques das forças do Kremlin ocorreram em março de 2022, ao que isso sucedeu uma troca constante da posse das vilas próximas até a 155ª Brigada de Guardas da Infantaria Naval finalmente tomar Pavlivka e não sair mais de lá. Assim, o território ao sul de Vuhledar se tornou totalmente russo e passou a ser usado como base para os enfrentamentos na cidade. A 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia resistiu durante todo esse tempo, mesmo com toda a escassez de armas e munição. Seu principal feito ocorreu na ofensiva de inverno entre 2022 e 2023, quando os russos colocaram tudo contra Vuhledar. Ao mesmo tempo em que o Wagner Group avançava em Bakhmut, a 155ª Brigada, a 40ª Brigada de Infantaria Naval e o 1º e o 3º Corpo do Exército viram seus blindados queimarem sob os ventos gelados nos campos ucranianos, em um fracasso tão grande que nem os próprios russos conseguiram negar. Fracasso que foi esquecido apenas depois da tomada incontestável de Bakhmut em maio de 2023. O Kremlin não desistiu e começou a traçar novas estratégias para a tomada final de Vuhledar. Os avanços continuaram em 2023 e progrediram em 2024, principalmente com a tentativa de cercar a cidade a partir de Novomikhailivka. Enquanto generais olharam para os mapas e tomaram as decisões, jovens e velhos entraram para o campo de batalha. Entre eles estava o ucraniano de nome de guerra Student e o iacuto Dmitry Yegorov, cada um de um lado nesse combate. Os drones russos começaram com as granadas descendo sobre as trincheiras ucranianas, gravando lá de cima como os soldados correram entre os buracos. As equipes de artilharia calmamente fizeram seus preparativos com as coordenadas e munição para os disparos constantes contra Vuhledar. Aquela chuva de fogo era importante não apenas para causar dano, mas para manter os pilotos de drone em suas tocas e evitar que homens como Student saíssem para fazer os drones voarem contra o inimigo. Desse modo, as equipes de AGS-17 podiam preparar as armas escondidas pelas linhas de árvores quando as folhas se tornaram suficientemente fartas para serem usadas como cobertura. Um drone de observação avisou aos fuzileiros que havia um ucraniano solitário em uma trincheira. Eles prepararam a mira para que as granadas de 30 mm chegassem o mais próximo possível do alvo. O lançador automático disparou as Volg 30 a mais de 1 km. As 29 presentes no sistema de suprimentos voaram em segundos. Quando as trincheiras ucranianas não estavam em chamas, Vuhledar estava recebendo fogo da mesma maneira. As carcaças cinzentas dos prédios, com manchas escuras por terem sido queimadas pelas bombas russas, tremeram com os ataques constantes da artilharia.
artilharia. A fumaça tomou apartamentos e ruas, intoxicando ainda mais o ar de um lugar que era mais um símbolo da tristeza que a guerra trazia. Os drones ucranianos subiram quando tiveram oportunidade para poder encontrar os causadores daquele fogo. Um desses foi um TOS-1 imediatamente obliterado pela artilharia. Os russos viram mais 6 milhões de dólares sendo transformados em fumaça, enquanto do outro lado, Student e sua equipe comemoraram, tendo pouco além desses momentos de bom humor naqueles tempos. Student mandou que Penguin, Coyote e Cradle preparassem mais os drones que haviam recebido a partir das campanhas de financiamento. Ele lutou pela 72 desde os tempos em que os russos tentaram tomar Kiev, em uma época em que a artilharia era a grande estrela da guerra. Depois, quando o comandante das forças armadas da Ucrânia na época, Zaluzny, começou a criar as companhias de drones, Student se voluntariou para fazer parte delas. Desde então, seus olhos estavam atentos à tela, procurando por blindados, peças de artilharia ou pela infantaria onde quer que estivesse. Homens como o fuzileiro Yegorov eram alvos de Student. De codinome Suntar, ele viu muitos de seus companheiros serem perseguidos nas trincheiras ou durante os avanços. Em um dos casos, um dos soldados fazia o trabalho eterno da infantaria de cavar e preparar seus buracos para se esconder. No entanto, os drones da 72 acharam os homens que defendiam aquela linha de árvores. Ele ainda viu quando a ameaça desceu em sua direção, mas um drone fazia seu voo final a dezenas de quilômetros por hora, acabando com o tempo de reação do soldado. A explosão deixou mais um cadáver que Suntar teria que recolher enquanto os pilotos de Student faziam valer o esforço de guerra que comprara aquele drone. Abrigar-se contra os drones não era uma tarefa fácil. O fuzileiro russo em Vuhledar se distraiu procurando pelos inimigos, ouvindo a sinfonia da guerra ao longe, enquanto descansava um pouco da tediosa estadia em seu bunker. Viu o olhar curioso sobre ele lá em cima e previu os problemas chegando. Fechou uma porta que era um luxo naquela guerra. Quando o drone bateu, já entrou com toda a violência, jogando para dentro seus estilhaços e restos de porta. Lá de cima, a lente curiosa observou até perceber que não havia mais movimento após a visita. Infantaria e pilotos de drone tinham razões óbvias para se odiarem quando estavam opostas, e grandes razões para se amarem quando estavam do mesmo lado. Se do lado russo havia tormento, entre os ucranianos também. Um drone observador pairou sobre a trincheira do soldado da 72 e começou a sussurrar as coordenadas para a artilharia. Os tiros de 152mm subiram rumo ao inimigo. O fogo foi se espalhando entre os buracos, deixando um homem horrorizado tentando escapar da ameaça que não parou de chegar. A Rússia tinha uma grande variedade de drones para usar contra a infantaria. A 155 já havia demonstrado isso para os soldados da 72 ucraniana. O Lancet, por exemplo, desceu a 110 km por hora contra os soldados reunidos. Eram 35 mil dólares gastos pela vida de alguns homens. A vida valia pouco naquela guerra ao se olhar assim, mas ao se pensar friamente, treinar um combatente ou tratar das feridas de alguém podia ser bem mais caro, principalmente no caso da Ucrânia, com tanta dificuldade para recrutar. Esse estava longe de ser um problema para a Rússia, com um recrutamento amplo, além de voluntários e mercenários vindos de tantos países. Com tantas repúblicas e áreas pobres, homens como Suntar aproveitaram a oportunidade. Então, chegou a hora do fuzileiro mostrar seu trabalho sob a observação dos drones. O nome completo de Suntar era Dmitry Nikolaevich Yegorov. Tinha 48 anos quando decidiu se alistar no Distrito Militar Norte junto aos fuzileiros da 155. Treinou entre eles e se despediu dos filhos de 11 e 8 anos, deixando-os sob a tutela da mãe e dos avós. A 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Frota do Pacífico se tornou sua nova família em dezembro de 2022 e pouco depois já estava na Ucrânia. Era nascido na República de Yakutia, ou Sakha,
Ostraka, a maior da Federação Russa. De seu povoado, Suntar, ele retirou seu nome de guerra. Era outubro de 2023 quando Suntar soube das bombas cluster começando a ser jogadas pelos ucranianos na região. Eles haviam usado em Mikivsk, a leste de Vuhledar, distribuindo as munições contra uma posição defensiva. Homens da 40ª ficaram feridos ou morreram naquele dia. Suntar esperou por algo parecido em sua posição. As primeiras bombas caíram, tornando a trincheira um local de gritos e sangue. Depois, os ucranianos avançaram. De dentro dos buracos, os fuzileiros tentaram reagir, saindo com seus RPG para disparar contra as forças de ataque antes que chegassem. Suas AK não foram nada comedidas em seus disparos na direção da linha de árvores. Os RPGs foram lançados para acompanhar os projéteis menores. Uma granada explodiu junto de um dos fuzileiros, quase o enchendo de fragmentos. Mesmo assim, continuou de pé com seus disparos até outro estouro diante dele o jogar pela vala confuso e sentindo a dor se espalhar pelo corpo. Sabendo que muitos russos foram feridos ou mortos pelas bombas cluster ou pelas granadas, os ucranianos seguiram para entrarem nas valas. Os drones dos dois lados observavam o combate, relatando onde estava o perigo. Suntar viu o nervosismo no rosto dos colegas que esperavam pelo avanço ucraniano. Ele resolveu fazer o inesperado, avançando com a AK-74M com o seletor acionado para uma rajada mortal. Seus disparos voaram sobre a terra seca da trincheira, arrancando poeira. Os ucranianos se assustaram com o barulho das munições voando em várias direções, passando de posições de ataque para defesa. Só um deles tentou revidar, levantando auto AK e retribuindo Suntar com a mesma ação. O fuzileiro russo voltou para pegar granadas, enquanto do outro lado, um dos ucranianos feridos recuou até conseguir apoio de seus pares. A primeira granada arremessada estourou longe demais, servindo para pouco além de deixar os inimigos mais preocupados com quantos eles estavam enfrentando. Suntar voltou para recarregar, precisando de mais munições do colega que se manteve afastado. Enquanto isso, os ucranianos começaram a se preparar. Quando o fuzileiro retornou com seus disparos, foi recebido com uma granada que caiu entre ele e os adversários mais próximos. A fumaça escura se misturou à poeira dos tiros. Ninguém enxergou nada por alguns instantes. Suntar perdeu a iniciativa para os inimigos em maior número. Precisou se abaixar um pouco, correndo somente quando o colega arremessou sua granada. Essa não estourou no alvo, mas serviu para dar tempo para Suntar se recuperar e deixar mais um ucraniano em posição recuada. Os ucranianos continuaram disparando, apesar de que os mais afastados haviam perdido a iniciativa do combate. O companheiro de Suntar começou sua própria linha de tiro, furando a terra com os projéteis e fazendo o inimigo mais ofensivo se abaixar. Suntar avançou de novo, com o fôlego retomado e nova iniciativa. Trocou disparos com o adversário mais adiantado, abaixando-se para impedir que ele continuasse seu caminho pela trincheira. Outro russo apareceu mais atrás, sendo agora dois no apoio. Uma granada estourou entre os fuzileiros, jogando pedaços de terra e pedras nas costas de Suntar. Ele sentiu os fragmentos baterem no colete e nos braços. Enquanto um dos russos recuou, ele represou a onda de medo e os estalos de dor para continuar mantendo os ucranianos travados. Ele foi se adiantando aos poucos, percebeu que havia agora apenas um adversário atacando. O ucraniano tentou atacar atirando a esmo, só depois se levantando para tentar maior precisão. Foi o momento em que a munição da AK-74M arrebentou contra o seu peito. Ele caiu no chão, depois de o corpo estremecer em dor. Lá atrás, o primeiro ucraniano ferido esperava por seus companheiros. Uma granada estourou bem na posição onde Suntar estava. Ele voltou assim que a fumaça se dispersou, jogando mais do rugido da AK contra os ucranianos mais recuados. As granadas estouraram em volta dele, jogando cada vez mais fragmentos que lhe romperam a pele. No meio da poeira e da
da fumaça, sentindo o cheiro do seu próprio sangue no meio da atmosfera de pólvora, ele continuou com os disparos. Os ucranianos retrocederam ao perceber que as munições cluster não foram suficientes para facilitar a entrada da trincheira. A ação de Suntar foi fundamental para manter os inimigos travados na posição de entrada. Sem isso, eles teriam se posicionado e começado um avanço certeiro contra os fuzileiros da 40 e da 155 que estavam servindo ali naquele momento. Quando o espírito de guerra deixou seu corpo, seu sangue se mostrou aparente para o coração e a mente. Suntar colapsou na trincheira, precisando de apoio para ser levado para cuidados médicos. Ele morreu dias depois. A mãe, já doente, faleceu ao saber o que aconteceu com o filho. Foi enterrado com honra em sua cidade natal, recebendo a medalha de herói da Rússia por seus feitos que foram a principal causa de a trincheira não ter sido tomada naquele dia. O que a infantaria da 72 não conseguiu, os drones fizeram. Student e seus homens colocaram as hélices para propelir mais mortes. Os fuzileiros atiraram desesperadamente para evitar o drone que navegou sobre a trincheira. Um deles tentou correr quando percebeu que não adiantou nada disparar. A arma aérea o engolfou com a morte justamente quando se agachou para se proteger. Seu cadáver sumiu junto à fumaça e à terra. Student viu os russos cada vez mais ousados. Seus veículos de transporte começaram a avançar mais perto de Vuhledar, mesmo sob a visão dos drones. Um BTR coberto por soldados tentou avançar pelas dachas, vendo as casas de campo vazias como proteção. O drone descendeu sobre o equipamento, estourando o corpo dos fuzileiros acima dele. Os sobreviventes correram para as residências onde montaram posição. Os kamikaze fizeram suas visitas desconfortáveis para cada fuzileiro. Aqueles que viram os observadores no céu acharam uma boa ideia tentar derrubar o bisbilhoteiro. Gastando munição de fora da casa, deram tempo para que mais 1 quilograma de explosivo alçasse voo. O mergulho rápido não deu chance para todos os 3 se esconderem, arrancando a pele de um dos fuzileiros. Os outros o carregaram para a nova proteção, chamando pelo rádio para saber quando um novo grande ataque aconteceria. Em novembro de 2023, a 155 recebeu ordens de um novo avanço contra Vuhledar. Seus blindados começaram a primeira linha de ataque ainda no início do mês. Os veículos seguiram pesados pelas estradas junto às dachas de Mikilsk. Os soldados apearam para andarem sobre a lama, passando por peças de ataque já destruídas. Os drones e projéteis começaram a descender sobre tudo e todos poucos minutos mais tarde, começando a criar aspiras que aqueceram corpos e metal, mas esfriaram a coragem e a vida de muitos. A onda de aço persistiu entre as casas, tomando tudo ao som de monstros quebrando o chão e rugindo com seus canhões. Esses mesmos faleceram diante de predadores pequenos que desceram em seus voos mortais. Os russos tentaram abrir mais espaços para continuarem seus avanços. Obviamente, seu poder aéreo foi uma das alternativas. Agora, os Su-34 apareceram acompanhados de uma novidade. Levaram as FAB 1500 para Vuhledar. Pesando 1,5 toneladas, 750 kg eram de explosivos que geraram crateras de 15 metros. Uma das minas de carvão foi duramente atingida. As explosões foram sucessivas na cidade, estrondos que passaram pelos corações de qualquer soldado, onde quer que estivesse. Vuhledar ficou coberta por fumaça, para que os russos pudessem continuar seu avanço. As novas ondas de metal continuaram, agora usando os campos para levarem seus soldados para a cidade. Os homens saíram de cima dos tanques para que os blindados começassem os disparos contra os ucranianos. O grande barulho atraiu as aves de rapina que vieram com voracidade para devorar os monstros metálicos. Student olhou muitas vezes desesperado para o monitor, sabendo que os drones não poderiam falhar. Precisaram enviar tudo o que tinham, voando um após o outro para bater contra tanques,
BMP e BTR russos que avançaram pelas linhas de árvores. O pior era para o soldado órfão de seu veículo. Um dos operadores de Student viu um caminhão parado em uma das estradas com o capô aberto. Com certeza, apresentou o problema que não foi reparado pela equipe. Um drone desceu para verificar e tornar o problema insolúvel. Depois, foi procurar pelos soldados do caminhão. Encontraram os dois deitados na grama e entregaram a morte rápida para um e um sofrimento lento para o segundo, atingido pelos fragmentos. Os blindados continuaram estourando nos campos de batalha, deixando a tripulação e soldados soltos em campo aberto. Um homem tentou se abrigar dentro de uma construção, mas o drone era uma peça ágil demais. Ele perseguiu a vítima, cheirando o horror no ar, percebendo a fragrância do medo à medida que se aproximava. Explodiu dentro da construção, deixando a fumaça escapar pela janela juntamente com mais uma alma. Os drones agiam como predadores, farejando suas presas escondidas junto aos blindados. Os homens eram como filhotes, acolhendo-se no cadáver da mãe morta. O predador os farejou e ignorou suas tentativas de se defender, devorando com fogo mais uma vítima. Os drones bateram sucessivamente contra os soldados largados nas estradas. Alguns se esconderam nas crateras da artilharia, mas faleceram com a queda das granadas. Sozinho no campo, sem ouvir os unidos do drone lá em cima, o russo nem viu a granada ser jogada. Um fuzileiro desesperado foi encurralado pelos drones. Quando alguma coisa explodiu ao lado dele, colocou a mão sobre o abdômen e se curvou no chão, até sentir a terra sob o corpo. Os ucranianos riram do outro lado das telas. Student mandou que confirmassem a morte. Assim a granada caiu, terminando com o horror de mais um homem na guerra. Aquele foi o fim de mais uma onda de metal russa. Mas ao final daquele inverno, a 155 já preparou outros planos, procurando uma rota por Nova Mikhailivka. Aquele seria um desafio ainda maior para os ucranianos. Sumter se foi, assim como tantos outros russos e ucranianos naqueles dias de luta por Vuhledar, enquanto Avdiivka, Bakhmut e Soledar foram caindo. A 72 continuou em sua defesa constante da cidade sob sua proteção. Student se despediu de muitos homens naqueles meses, mas também gerou despedidas do outro lado. A 155 russa e a 72 ucranianas viram medalhas serem entregues a homens ainda vivos ou a seus parentes mortos. E não havia nenhum desses metais que protegesse o corpo do homem de uma bomba ou o coração de um pai da notícia do fim da vida de um filho.